Olá, meus irmãos, a todos a paz do Senhor. Não me é possível estar presente convosco em Fanhões, devido a um pequeno contratempo, mas isso não me impede de estar aqui presente para vos trazer a palavra que o Senhor determinou para nós neste dia. E essa palavra tem a ver com profecia do fim dos tempos, cujo título é A Bendita Esperança. E nós iremos falar, nomeadamente, sobre o arrebatamento da Igreja, relacionando com a tribulação e estabelecendo um nexo entre eles, conforme os irmãos poderão depois ver. Eu convido todos a ficarem de pé nesta hora e vamos ler juntos o texto que está projetado. Aqueles que puderem ler comigo, o versículo número 13. Eu lerei os primeiros dois e depois juntos iremos ler o versículo 13. Lemos assim: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Todos comigo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, muito recentemente houve uma senhora que me manifestou muita preocupação, porque, não a seu respeito, mas a respeito dos seus filhos, porque, segundo ela entendia, a Igreja iria ter de enfrentar a grande tribulação, ou pelo menos uma boa parte dela. E a preocupação desta irmã eram os seus filhos. Eu tive a oportunidade de explicar que, de facto, segundo nós entendíamos das Escrituras, a Igreja não iria passar pela grande tribulação, que o Senhor tinha uma bênção de nos isentar desse tempo de grande confusão e sofrimento no mundo que está descrito na Palavra de Deus e que se chama e é conhecido por a grande tribulação. Uma jovem também me manifestou um testemunho que eu achei muito interessante, porque durante muito tempo ela entendeu que teria de passar pela grande tribulação. E quando ela entendeu que o Senhor tinha uma bênção de livramento desse sofrimento, ela disse-me que foi como se tivesse recebido uma libertação e começou a ver até a vida de uma forma diferente. Então, irmãos, nós não estamos a falar de um tópico de teologia ou de doutrina, estamos a falar, mais do que isso, sobre um assunto que mexe com a nossa vida, que nos dá uma visão para o futuro e que, no fundo, se resume a isto. Nós temos, relativamente ao futuro, medo e até terror, ou, para nós, a vinda de Jesus é uma bendita esperança. E nós iremos avançar numa primeira parte, nós iremos explicar o que será a grande tribulação. Depois iremos apresentar 7 razões para crer que a Igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E concluiremos, como eu já afirmei no início, enfatizando que conhecer esta realidade nos conforta e é para nós uma bendita esperança. Então vamos começar, irmãos, por esclarecer o que é a grande tribulação. Porque muitas vezes há uma certa confusão a respeito do que é grande tribulação, que está amplamente descrita em Apocalipse, nos capítulos 6 a 19, mas que se encontra ao longo da Bíblia e associada ao povo de Israel. Então, o primeiro objetivo é nós fazermos esta associação entre este tempo de tribulação intensa e o plano profético que o Senhor tem para Israel.
Em Jeremias 37, o profeta fala do dia da aflição de Jacó. E virá uma grande aflição a Jacó. A palavra de Deus nos diz em diversos profetas. O profeta Daniel, no capítulo 9, tem uma longa e muito detalhada e uma extraordinária profecia, conhecida como a profecia das 70 semanas. E o anjo que fala com Daniel diz: Daniel, esta profecia diz respeito ao teu povo. Então eu pergunto aos irmãos, quem era o povo de Daniel? Quem era o povo? Eram os gregos, eram os romanos, eram os persas? Quando o anjo diz, esta profecia diz respeito ao teu povo, que povo é este? É o povo de Israel. Então nós não vamos hoje falar sobre esta profecia maravilhosa que nós todos precisamos de conhecer bem, mas só para dizer o seguinte, que a grande tribulação diz respeito à última semana, à 70ª semana, nesta sequência de 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel. Mas vemos esta associação com Israel nas próprias palavras de Jesus, quando no capítulo 24, ele diz no versículo 21, não sei se os irmãos conseguem ver bem, a letra é um pouco pequena, mas diz assim, Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Reparem que o Senhor Jesus, ele identifica este tempo como absolutamente singular. Nunca houve nem nunca haverá um tempo de aflição semelhante a deste tempo do fim. Mas lemos no capítulo 24 também, um pouco antes, nos versículos 16 e 20, que Jesus diz assim, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Ora, eu pergunto aos irmãos, a Judeia fica onde? A Judeia fica em Israel, não é? Então reparem que Jesus está a falar deste tempo de grande aflição e diz, os que estiverem na Judeia, está a falar para quem? Não é para ingleses nem para portugueses, está a falar para israelitas, para judeus. Fujam para os montes. E no versículo 20 diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e diz, nem no sábado. Ora, o sábado é um dia especial para quem? Para que povo? Mais uma vez, para o povo de Israel. Então, eu queria, irmãos, estabelecer o seguinte, que a palavra de Deus, ela associa o tempo da grande tribulação a um período em que o Senhor se vai focar na nação de Israel para cumprir o seu plano para esta nação, que já foi restaurada politicamente, mas não foi restaurada ainda espiritualmente. Israel já existe como nação e nós vemos como Israel está no centro da política mundial, mas ainda Israel vive na incredulidade e falta a segunda etapa, que é a sua renovação espiritual. E lembremos-nos da profecia, da visão dos ossos secos, o vale dos ossos secos, quando os ossos se juntam, mas Ezequiel diz, mas não havia neles espírito. E o Senhor diz, profetiza, Ezequiel. Então ele profetiza e o espírito vem sobre aqueles ossos. Então, duas etapas. Restauração política, que já se processou, Israel já está na sua terra, mas falta agora o espírito, falta a restauração espiritual. Ora, como é que Israel se vai converter a Jesus? Está tão longe. E nós sabemos que, através de muito sofrimento, e também quando Israel estiver completamente sozinho, nós assistimos agora a uma guerra breve, que Israel conseguiu superar porque teve um grande aliado. E se Israel estivesse sozinho, o que é que iria acontecer? E a Bíblia diz-nos que haverá um tempo em que Israel estará completamente só. Só o Senhor, só o Messias é que poderá socorrer este povo.
Então, esta última semana coincide com o tempo da grande tribulação, a grande aflição de que fala Jesus, e tem um primeiro grande objetivo, não é o único, mas é um primeiro grande objetivo, que é despertar Israel e trazê-lo à fé em Jesus, de maneira que cumpra o seu projeto profético que o Senhor determinou desde sempre, nomeadamente desde Abraão. Agora, irmãos, nesta imagem, nós vamos fazer uma espécie de um resumo, um pouco arriscado, mas vamos tentar fazê-lo aqui, do livro do Apocalipse. Eu queria dizer, meus irmãos, que nós precisamos de ler e entender o livro do Apocalipse o melhor que pudermos. Porque muitas vezes nós encontramos pretextos para não ler, para não estudar ou para não levar a sério o livro do Apocalipse. É um livro muito difícil, é um livro cheio de símbolos, é um livro enigmático, é um livro que causa divisões. Irmãos, e nós já ouvimos de tudo. Houve até um homem que foi um grande reformador no século XVI, chamado Martinho Lutero, que ele detestava este livro de tal maneira que ele propôs que ele fosse retirado da Bíblia. Os irmãos acreditam? Ele quis que o livro do Apocalipse fosse tirado da Bíblia. E nós o que é que vamos fazer hoje, irmãos? Vamos fazer de conta que o livro do Apocalipse não existe? Vamos ter medo? Vamos deixá-lo para uma outra ocasião? No entanto, o livro do Apocalipse é um livro muito curioso, porque logo no início, no capítulo 1, no versículo 3, o Senhor diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, depois aqueles que ouvem e depois aqueles que guardam as coisas escritas. É como se houvesse logo à entrada deste livro um cartaz a dizer: leiam-me, leiam-me. Bem-aventurados aqueles que me lerem, aqueles que ouvirem, aqueles que guardarem estas palavras. Leiam-me, eu sou importante. Isto é um convite que contém uma promessa, que aqueles que lerem, nós não vamos pretender que nós entendemos tudo, mas aqueles que lerem, aqueles que, com a ajuda do Espírito Santo e conhecendo bem o restante da Bíblia, aqueles que abrirem este livro vão receber uma grande bênção e muito entendimento. Ora, é isso que nós estamos a fazer, e o nosso entendimento é que no livro do Apocalipse nós encontramos uma mensagem que não é difícil. Isto pode escandalizar alguns irmãos, mas o que é difícil é nós interpretarmos muitos dos símbolos e das palavras deste livro que de facto estão relacionados com o Antigo Testamento. E se nós não conhecermos os profetas do Antigo Testamento, nós não vamos entender bem o livro do Apocalipse. Há no livro do Apocalipse 404 versículos. Destes, 278 contêm referências ao Antigo Testamento. Então, se eu não conheço o Antigo Testamento, eu não vou entender mais da metade do livro do Apocalipse. Os irmãos entendem? Então, isto é que é a dificuldade que muitos encontram, de não associarem o livro do Apocalipse ao Antigo Testamento. Ora, se nós lermos de uma forma simples, e até vamos dizer linear, este livro, nós vamos poder encontrar um esquema parecido com este, sendo que no centro está uma série de capítulos dedicados à grande tribulação. De uma maneira muito breve, o capítulo 1 contém uma visão de Cristo glorificado. Nos capítulos 2 e 3, nós vamos encontrar cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Depois, no capítulo 4 e 5, João é arrebatado em espírito para a sala do trono, onde ele vai ver o Senhor, vai ver a adoração. São 2 capítulos fabulosos. Mas depois, a partir do capítulo 6,
e até metade do capítulo 19, nós vamos encontrar a descrição pormenorizada, como não existe noutro livro da Bíblia, a respeito da grande tribulação. Então, nós vamos encontrar uma sequência que já é conhecida dos irmãos. Nós vamos encontrar 7 selos, que são abertos, depois há um interlúdio, há um intervalo no capítulo 7. No capítulo 9 vamos encontrar as 7 trombetas, capítulo 8 e 9. E depois de outro interlúdio nos capítulos 10 a 15, nós entramos na última etapa, que são as 7 taças da ira, capítulo 16, terminando com a queda de Babilónia, nos capítulos 17 e 18. Este, de facto, é o conjunto de acontecimentos que vão caracterizar, definir a 70ª semana, a grande tribulação. Sendo que no meio, 7 anos, portanto, passados 3 anos e meio do início, há um acontecimento a que Jesus chama a abominação da desolação, que é uma referência a Daniel 9. Então, nós vemos que tudo está muito preciso, tudo é muito bem definido. E há uma gradação, cada vez os juízos são mais graves. Os selos já são graves, mas depois as trombetas são mais graves e as taças da ira são insuportáveis. Então, é este o tempo da tribulação, ou da grande tribulação, que nós encontramos no Apocalipse, chamado no profeta Joel, capítulo 1:15, o dia do Senhor, ou o tempo da angústia para Jacó, ou no próprio livro do Apocalipse, a ira do Cordeiro. Então, uma maneira também de nós, depois do capítulo 19, nós vamos entrar numa etapa completamente diferente, que é o regresso de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o regresso do Rei. E, finalmente, vai entrar um tempo do milénio, o juízo final e novos céus e nova terra. Tudo isto está condensado nos capítulos 20 a 22 do Apocalipse. Então, meus irmãos, agora observem aqui, se nós excluirmos tudo e ficarmos apenas com os 3 grandes conjuntos de juízos do que a Bíblia fala e que estão encadeados uns nos outros, nós ficamos com um esquema parecido com este. A grande tribulação começa com o primeiro selo, no capítulo 6. O primeiro selo é quebrado. O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O 7º selo consiste nas trombetas. Então, quando o 7º selo é aberto, começam a soar as trombetas. Soa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª. Quando soa a 7ª trombeta, são derramadas as 7 taças da ira sobre a terra. Agora, irmãos, há aqui um pormenor que eu gostaria de chamar a vossa atenção, porque eu acho que responde a uma dúvida que às vezes os irmãos me colocam. Nós lemos em Apocalipse 7, se os irmãos quiserem abrir comigo, Apocalipse 7, nos versículos 9 e 10, nós lemos assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, etc, etc, etc. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ora, quando os irmãos encontram esta referência a uma multidão incontável de todo o mundo, de salvos de todo o mundo, há irmãos que perguntam: mas, pastor, a igreja está aqui.
Então o pastor acaba de dizer que a tribulação começa no capítulo 6 até ao 19, mas no capítulo 7, depois do sexto selo, nós encontramos aqui os glorificados, aqueles que aceitaram Jesus e que vieram da grande tribulação. Como é que é possível? Ora, eu queria aqui dizer o seguinte: o primeiro grande objetivo da grande tribulação é Israel, mas o segundo é abanar a terra e os que nele habitam, despertando o maior número possível para a salvação, para a conversão. Os irmãos reparem que a igreja sai da terra, dá-se início à grande tribulação. Muitos ouviram falar, mas nunca se converteram, e vão se lembrar disso. Muitos andaram pelas igrejas, mas deixaram o Senhor, e vão se lembrar disso. Muitos que nunca ouviram vão ser evangelizados. Por quem? Bom, no capítulo 7 nós lemos por quem? Por judeus. Reparem que fala aqui de 144 mil judeus que o Senhor separa de uma maneira muito especial e que vão ser instrumentos nas mãos de Deus, sem dúvida, para uma grande obra de evangelização. Eles vão ser testemunhas. E aquilo que Israel não fez quando o Senhor Jesus veio há 2000 anos, que o Senhor queria usá-los para serem uma bênção e anunciarem a todo o mundo, mas eles rejeitaram e por isso o Senhor levantou a igreja. Mas agora vai haver 144 mil homens separados por Deus e que, sem dúvida, vão ter um grande papel na salvação de muitas vidas. E por isso nós na primeira parte temos, do capítulo 7, nós temos o Senhor separa os 144 mil judeus. E na segunda parte do capítulo 7 vemos o resultado, uma multidão incontável que é convertida. Então, irmãos, nós temos que entender que vai haver muita salvação durante a grande tribulação. E alguém perguntará, mas então quer dizer que vai haver uma segunda chance, uma segunda possibilidade? Meus irmãos, nós todos temos uma hipótese de salvação. A Bíblia diz, está destinado aos homens morrerem quantas vezes? Uma vez. Vindo depois disso o juízo. A nossa chance de salvação é enquanto estamos vivos. Qualquer homem, enquanto estiver vivo, pode ser salvo se invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós temos de entender que vai haver muita salvação. Pelo contrário, quando nós chegamos à sétima trombeta, no capítulo número 9 do livro do Apocalipse, no versículo 21, nós vemos o seguinte, que apesar de todo o sofrimento, todos os abanões que o Senhor vai dar ao planeta Terra, nós lemos assim no versículo 21, nem ainda se arrependeram. Vai haver um momento em que ninguém mais se vai arrepender. Eles vão persistir, nós lemos, não se arrependeram dos seus assassinos, das suas feitiçarias, da sua prostituição, dos seus furtos. E nesse momento, então, vem a última série de juízos, que são as taças da ira, que vêm numa catadupa, uma após a outra, e que tornam a vida na Terra praticamente impossível, insuportável, e só a vinda do Senhor é que vai impedir que o mundo e os habitantes da terra desapareçam. Então, os irmãos compreendam isto. Vai haver salvação? Sim, vai haver salvação. Nós podemos dizer que há 3 tipos de salvos na Bíblia. Os salvos do Antigo Testamento, por exemplo, Abraão, ele foi salvo, sim ou não? Foi salvo ou não? Foi salvo. Foi salvo como? Pela fé. Em quem? Em Jesus. Mas Jesus não tinha nascido, mas ele creu na profecia. Isso foi-lhe imputado por justiça. Então ele foi salvo pela fé. Mesmo antes de Jesus ter nascido, ele foi salvo pela fé no Cordeiro. Há um segundo grupo que são os santos da Igreja, que somos nós. Mas há um terceiro grupo, que são os santos da tribulação. É esta multidão incontável que se vai converter e que vai pagar quase certamente com a própria vida
a confissão da sua fé, mas que vai ser salva. E não nos esqueçamos, irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus de salvação. Às vezes nós esquecemos isto que é tão óbvio. A palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos os homens se salvem. Ele vai fazer tudo o que Ele puder para que haja salvação, mesmo no tempo do fim. Ele vai salvar. E é por isso que nós lemos naquele louvor salvação ao nosso Deus. No versículo 10, Apocalipse 7:10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. É muito interessante porque eles começam falando exatamente de salvação. Este louvor começa a glorificar a Deus porque era um Deus de salvação. Amém? Agora, meus irmãos, vamos falar sobre o arrebatamento. E há, por vezes, algumas distinções que importa nós fazermos sobre o arrebatamento, porque, por vezes, nós encontramos visões diferentes e, provavelmente, os irmãos também encontram essas visões diferentes. E eu queria já dizer o seguinte: a nossa perspectiva sobre o arrebatamento, como eu estou a explicar, é que a Igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Chama-se isso a visão pré-tribulacionista, não é? Mas há irmãos nossos, e eu costumo dizer irmãos com quem nós vamos estar no céu, porque são irmãos nossos, irmãos bons, que têm perspectivas diferentes. Uns acham que vai ser no meio da tribulação, naquele tempo que eu há pouco referi, da abominação da desolação, quando o anticristo entra no templo em Jerusalém, e a partir dali é que se começa de facto a grande tribulação. Então aqueles que colocam o arrebatamento no meio da tribulação, chama-se isso a mesotribulação, perspectiva mesotribulacionista. Outros vão um bocadinho depois, pré-ira, quer dizer, mais ou menos 3/4 da grande tribulação. Mas uma perspectiva muito, muito comum é a perspectiva pós-tribulacionista. É uma perspectiva que muitos evangélicos adotam, mas não só. A Igreja Católica também, os Adventistas, Testemunhos de Jeová, Mórmons, curiosamente, são também pós-tribulacionistas. O que é que quer dizer isto pós-tribulacionista? Quer dizer que estes colocam o arrebatamento no finalzinho da grande tribulação. Podemos dizer o seguinte, que arrebatamento e segunda vinda são, no fundo, um mesmo acontecimento. É como se a Igreja fosse arrebatada e logo descesse com Cristo para o milénio, para o reino milenar. Bom, isto a mim levanta muitas dúvidas na Escritura e também outro tipo de dúvidas, porque seria um pouco estranho o arrebatamento, que é um livramento, ocorrer depois da Igreja ter sofrido. É como se o noivo viesse buscar a noiva e depois da noiva ter sido espancada e a noiva diz: agora é que tu vens, agora eu precisava de ti mais cedo. Mas é uma questão que nós vamos procurar entender e justificar 7 razões porque é que nós queremos que o arrebatamento será antes da tribulação. Eu vou dizer antes do primeiro dia, antes da primeira hora da tribulação. 7 razões. A primeira é aquela que eu já expliquei. A grande tribulação coloca de novo Israel no centro da ação do Senhor. Segunda razão. O Senhor promete à Igreja livramento ou isenção da grande tribulação. E há um texto, irmãos, que é tão claro, que se encontra em Apocalipse 3, no versículo 10, na carta a Filadélfia. Reparem como é que o Senhor fala à Igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, provação, aflição, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra.
Aqui é enfatizada a palavra tentação, porque lembrem-se que o início da tribulação é através de um homem que vem enganar o mundo inteiro, que é o Anticristo. Então ele vem tentar o mundo para que adore Satanás em vez de adorar o Deus vivo. E o Senhor diz, eu vou-te livrar da hora da tentação. Ora, esta promessa, irmãos, ela é muito clara, porque se de facto nós formos uma igreja fiel ao Senhor, guardando a sua palavra, nós podemos reivindicar o cumprimento desta promessa. Também eu te guardarei da hora da tentação, ou, nesta tradução que eu tenho aqui, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então reparem que quando nós falamos de sofrimento, há irmãos que dizem, mas pastor, a igreja sempre sofreu ao longo dos tempos, sempre foi perseguida. Mas nós temos que distinguir vários tipos de perseguição e de sofrimento. Por exemplo, provações. Todos nós temos provações na vida. Todos os servos de Deus. Ira dos homens contra nós. Também experimentamos isso. Ira do mundo, da sociedade organizada em geral. Também experimentamos isso. Ira de Satanás. Claro, Satanás procura destruir aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. Mas a grande tribulação, irmãos, não é ira dos homens, nem do mundo, nem de Satanás. É a ira do Cordeiro. Como está lá em Apocalipse 6, versículos 17 e 18. A ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro é uma expressão que parece uma contradição. Como é que Jesus, o Cordeiro, pode estar irado? Mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Que quando Jesus vier, Ele não vem como aquele cordeiro manso e meigo, como veio há 2000 anos. Ele agora vem como o leão da tribo de Judá. Ele vem como um cordeiro irado. E ai dos seus inimigos. A palavra de Deus nos adverte. Ora, eu pergunto aos irmãos, o cordeiro Jesus, ele está irado contra a sua igreja? Ele está irado contra mim? Contra o irmão? Nós que já o aceitamos, não estamos livres da ira futura, conforme a palavra de Deus nos diz? Ora, então, a ira do Cordeiro não é para a igreja, mas é para os habitantes da terra. Aqueles que resistem, que são obstinados, que rejeitam a salvação que lhes é oferecida em Jesus. Então, esta é uma promessa muito, muito importante para a igreja. Em terceiro lugar, é muito interessante, irmãos, que nós encontramos referências à igreja nos primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse. Então, a palavra igreja, eclesia, aparece em 3 capítulos, aparece 19 vezes. Mas depois, quando nós entramos nos capítulos da Grande Tribulação, 16 a 19, a palavra igreja não é usada uma vez sequer. Há um eclipse. Onde está a igreja? E a nossa resposta é esta, é muito simples. A igreja já foi arrebatada, a igreja está nos céus. Um quarto argumento. A palavra de Deus nos diz que há alguém que o detém, falando do Anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ora, quem é que tem este poder para deter a manifestação do mal, para impedir que o próprio Anticristo e o seu reino se manifestem na terra? Quem tem este poder? E a resposta é esta. Só há um, é o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? Está na igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, só quando ele for tirado, ora, se ele for tirado, a igreja está junta. A igreja é tirada com o Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito de Deus não se manifeste na terra, mas a sua operação, o seu ministério, tal como é, neste momento característico na igreja, ele vai terminar. Ele vai levar a noiva até ao noivo e conclui aí o ministério do Espírito Santo na igreja. Então, meus irmãos, nós podemos dizer uma coisa que para mim é muito importante. É que nós não estamos à espera do Anticristo, nós estamos à espera de Cristo.
E por isso o quinto argumento é muito importante também. É que o arrebatamento da Igreja pode acontecer a qualquer momento. Então nós não estamos à espera de nenhum sinal. Reparem os irmãos o seguinte: se eu pensar que o arrebatamento só ocorre lá no fim ou no meio da grande tribulação, eu sei que antes do arrebatamento tem de acontecer isto e aquilo e aquilo outro. Então eu não estou à espera que Jesus possa vir a qualquer momento. Primeiro tem de acontecer estes diversos eventos. Ora, nós esperamos Jesus a qualquer hora. Aliás, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele esperava Jesus no seu tempo. E os irmãos dirão: coitado, enganou-se. Não, irmãos, ele fez muito bem. Porque ele esperava, como nós, que Jesus possa vir a qualquer instante. E por isso nós lemos em 1 Tessalonicenses: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E Tiago exorta: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Sexto motivo para nós querermos que o Senhor pode vir a qualquer instante é que há exemplos de homens de Deus a quem o Senhor retirou da terra antes de executar o seu juízo. Por exemplo, Noé. Nós lemos: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Ló. Também nós lemos: e livrou o justo Ló, enfadado, da vida dissoluta, tal. E o anjo disse a Ló: homem, nós não podemos executar o juízo do Senhor sobre a cidade enquanto tu não saíres. Só depois de ele sair é que o juízo veio. E nós lembramos as palavras de Pedro na segunda carta, que diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Reparem, livrar da tentação os piedosos. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Irmãos, Deus faz distinção entre os piedosos e os injustos. O Senhor livra da tentação os piedosos, mas reserva os injustos para o dia do juízo. Acho que é muito claro. E finalmente, irmãos, é aquilo que nos leva de novo ao título deste estudo, é que a esperança do arrebatamento traz conforto ao crente. Nós vivemos num mundo caótico, às vezes a nossa vida é muito complicada, não há muitos motivos de alegria nesta vida, mas há uma coisa que nós podemos ter no nosso coração, é o consolo, o conforto desta bendita esperança. Porque o Senhor não nos vai deixar aqui na terra para sofrer com os injustos. O Senhor vem nos buscar. E por isso Paulo diz aos Tessalonicenses: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, se nós queremos que Jesus volta depois, lá no fim da grande tribulação, eu não posso dizer consolai-vos com estas palavras, porque eu tenho que dizer: vocês vão passar por lutas, por guerras nucleares, por epidemias. Consolai-vos com estas palavras é um pouco complicado. Mas o consolo que nós temos é que o Senhor vai cumprir a promessa que Ele fez aos discípulos em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E, mais uma vez, a palavra de Tito: aguardando a bendita esperança. Então, meus irmãos, nós deixamos esta palavra com os irmãos, sobretudo para isto, para que seja de conforto e de uma verdadeira e bendita esperança para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, a todos a paz do Senhor.